Olá, eu sou Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E nesta edição do Conhecendo a Umbanda iremos falar sobre a sétima linha de Umbanda, a linha que mais gera polêmica, que é a linha de almas e santos. Claro, Exu Amojubá, salve Exu Tiriri da Calunga, claro, é meia-noite em ponto, o galo cantou. É meia-noite em ponto, o galo A sétima linha de Umbanda é a linha que faz contato da Quimbanda com a Umbanda. Ela é chamada de linha de santos e de almas, pois nela é onde que se manifestam muitas das entidades que nós encontramos à esquerda da Umbanda. Essa linha gera já uma certa polêmica, pois alguns autores colocam que ela não é exatamente a linha de Exus e Pombagiras. Essa linha que gera o contato da Umbanda com a Quimbanda, ou seja, que alberga a maior parte dos espíritos de esquerda, sendo o Exus e Pombagiras. A Quimbanda é como se fosse um espelho da Umbanda, o reverso da mesma. Ela apresenta aqueles espíritos que estão mais atrelados ao pilar da severidade, ao poder lunar, ao poder telúrico, à força yin da natureza. Dentro da Umbanda popular existe a controvérsia de que a sétima linha na verdade não é uma linha de Exus e Pombagiras. Ela seria uma linha onde que albergaria as falanges de Preto Velho, as 7 linhas de Preto Velho. Eu não pratico esse tipo de Umbanda, e dentro do próprio livro O Espiritismo, a Magia, as 7 linhas de Umbanda de Léo de Souza, nós vemos ele claramente falando que esta linha é onde que estão os Exus e Pombagiras e aqueles espíritos que trabalham à esquerda. Seriam os espíritos mais densificados, os espíritos mais próximos a gente em questões energéticas. Na Umbanda de Lourenço Braga, esta linha é chamada de linha africana, e ela possui uma curiosidade de ser regida por São Cipriano, e não exatamente por um orixá. Essa linha sendo regida por São Cipriano é a chamada linha da magia. Porém, dentro da Umbanda que eu pratico, eu não consigo colocar São Cipriano nesta linha, muito menos os Pretos Velhos. Como eu coloco os Exus e Pombagiras trabalhando nesta linha, sendo o ponto de contato entre a Umbanda e a Quimbanda, eu consigo perceber claramente a relação desta linha com o orixá Omulu, que a gente sincretiza como São Lázaro. Exus e Pombagiras estão longe de serem demônios, como todo mundo diz, e também estão muito longe de serem anjos ou divindades, como outros dizem. Exus e Pombagiras são espíritos que erraram na sua vida carnal, alguns continuaram errando na sua vida astral, ainda não evoluíram, mas estão em vias de evolução. Alguns acabaram tendo a lucidez de entender que muitas vezes trabalhar pelo lado da Umbanda, trabalhar pelo lado do bem, lhes trará melhores benefícios, mas ainda são espíritos como nós. Se você quiser entender um Exu e Pombagira, você primeiro olhe-se no espelho e pergunte o que você faria. Geralmente um Exu e uma Pombagira trabalham nesse mesmo sentido. Eles são espíritos não éticos. Dentro das linhas de Exus, e aqui eu também coloco as Pombagiras como Exus femininos, nós podemos encontrar dois tipos específicos. Existem os Exus humanos e existem os Exus encantados. Os Exus humanos são aqueles que tiveram vivência humana. Geralmente são esses que se manifestam nas gírias de Umbanda e acabam dando consulta. Já os Exus encantados, eles nunca tiveram uma vivência humana e eles acabam representando funções e forças específicas da natureza. O seu padrão ético é totalmente diferente do padrão ético humano. Então muitas pessoas acabam confundindo, dizendo o Exu faz tanto bem quanto o mal. Não é bem assim, é que a sua questão ética é muito diferente da nossa. Dentro da temática de Umbanda, a gente pode ainda definir, além de Exu humano e Exu encantado, a gente pode colocar ainda uma categorização diferente, como Exu de trabalho, que são aqueles que geralmente dão as consultas, ou também como Exu de serviço, de função, que acabam representando certo aspecto da natureza e a própria natureza encarnada. Por exemplo, um Exu Kaminaloá é um Exu responsável por todas as doenças mentais. Ele em si é a própria doença mental. Ele é um mistério envolto em si mesmo. Logo, se você ficar muito tempo na presença da aura deste Exu, provavelmente você vai entrar na energia deste Exu. E pode ser que você acabe desenvolvendo algum problema psíquico ou um problema mental. Mas isso é a energia do Exu. Isso não é bom nem ruim. Simplesmente é. É como a gente fala, Exu não é bom, Exu não é ruim. Exu é Exu. Ponto. No nosso episódio sobre Exu, isso vai ficar muito mais claro. Nós iremos pormenorizar sobre o Exu, sobre a Pombagira, questões de função, questão de força, questão de trabalho, espíritos encarnados e desencarnados, espíritos encantados e humanos. Isso vai ficar muito mais claro, muito mais simples. A princípio, eu peço para vocês, dispam-se dos seus preconceitos e também dispam-se de qualquer tipo de argumentação que vocês ouviram antes. Vamos tentar imaginar o Exu pela visão tradicional. Então você não deixe o seu copo cheio, esvazie o seu copo. A linha de santo, ou a linha das almas, ela também é dividida em 7 falanges. A gente pode destacar essa linha e dizer, esta é a linha de Quimbanda. Sim, é a linha que faz o contato com a Umbanda, a gente pode representá-la como a Quimbanda. A Quimbanda, neste caso, não é a prática do mal, mas sim aqueles espíritos que trabalham à esquerda, que atuam dentro da Umbanda promovendo a caridade.
Infelizmente, muitas pessoas deturpam isso, achando que o Exu vai estar manifestado dentro da Umbanda fazendo o mal, e não é verdade. Ele vai estar manifestado dentro da Umbanda fazendo aquilo que ele precisa fazer, que é a ação e a severidade dentro da sua representação. Dentro da linha de almas, ou a linha de Quimbanda, nós podemos dividi-la ainda em 7 linhas, assim como é na Umbanda, são divididas em 7 linhas. Então essas linhas são a linha de Malê, com regência de Exu Rei, a linha das almas com a regência de Omulu Rei, a linha Nagô com a regência de Exu Gererê, a linha de cemitérios com a regência de Exu João Caveira, a linha de Mossurubi com a regência do Exu Kaminaloá, a linha dos caboclos quibandeiros com a regência do Exu Pantera Negra e a linha mista com a regência dos Exus dos rios. As linhas de Quimbanda também podem ser chamadas de reinos, por isso que alguns Exus carregam o nome Rei junto ao seu nome principal. Recapitulando, então a 7ª e última linha de Umbanda é a linha dos Exus, que faz a comunicação entre a Umbanda e a Quimbanda. Essa linha que abarca a maioria dos Exus conhecidos e que possui funções claras dentro dos rituais de Umbanda. Exu não é anjo e Exu não é demônio, é um espírito errante e ainda em processo de aprendizado. Lembrando sempre que a evolução ocorre em 2 pilares, sempre o moral e o intelectual. Essas entidades acabaram adquirindo grande poder intelectual, mas pecaram na moral. Nem todo Exu, nem toda Pombagira são entidades para incorporar. De fato, a maioria das vezes trabalhamos com eles sem incorporação. Então é isso aí, galera. Essa é uma linha muito complexa de se falar. Para a gente entender isso, a gente vai precisar entrar melhor no aspecto sobre Exus e Pombagiras e também no aspecto sobre orixás e encantados. A gente vai entrar sobre isso nas próximas edições do Conhecendo a Umbanda. Enquanto isso, se você gostou do vídeo, dá um curtir, comenta, compartilha aí. Não se esquece também de entrar lá no nosso blog, no www.perdidaempensamentos.com e acessar todas as nossas redes sociais. Então é isso aí, eu agradeço a audiência de vocês e vejo vocês numa próxima edição. Até lá! A tranca a rua das almas antes do galo cantar. Se o galo canta, é sinal que tá na hora. Firma gira, meu ogã que tranca a rua, mas vai embora. Alaro Exu, Amojubá.